Fala aí galera, meu nome é Alisson Silva e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco a respeito do gerenciador de pacotes PIP e vou de bônus, falar também para vocês como vocês podem fazer para instalar esse gerenciador de pacotes no computador de vocês, mais especificamente num computador que utiliza um sistema operacional baseado em Linux, beleza? E também vou mostrar para vocês os principais comandos que vocês podem dar para instalar pacotes do Python e dentre outras ações que vocês podem realizar por meio desse gerenciador de pacotes chamado PIP. Bom, eu acho que logo de cara é importante que a gente entenda o que é que significa esse nome PIP ou de onde ele veio. No Python já existem várias bibliotecas instaladas nativamente, ou seja, quando você baixa o Python, já existem várias bibliotecas que já vêm instaladas juntamente com ele e que facilitam aí bastante a sua vida na hora que você vai programar. Só que existem algumas bibliotecas específicas que muitas vezes a gente precisa e que não vem instalado juntamente com o Python. E aí a gente precisa dessas bibliotecas para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho de uma forma mais rápida. Por exemplo, existe uma biblioteca chamada Pygame, que ela é utilizada para desenvolvimento de jogos utilizando a linguagem Python. Existe uma outra biblioteca chamada Django. Essa biblioteca favorece desenvolvimento de aplicações voltadas para a web, certo? Então, como é que isso acontece? Existe uma comunidade que trabalha com o Python, ou seja, um grande número de pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que utilizam a linguagem Python e que desenvolvem novas bibliotecas para o Python. E essas bibliotecas são disponibilizadas no geral, principalmente pelo fato de que o Python é uma linguagem de programação open source, ou seja, código aberto. Então, geralmente os desenvolvedores distribuem essa biblioteca, essas bibliotecas que eles desenvolvem, para que outras pessoas possam fazer o download e possam instalar. Então, geralmente essas bibliotecas que são desenvolvidas por essa comunidade podem ajudar você no seu trabalho. E aí é que vem o ponto muito importante. Como é que eu faço então para obter essa biblioteca? Existem duas opções. A primeira é você entrar no repositório oficial do cara que desenvolveu aquela biblioteca, ir lá fazer o download, instalar e pronto, tudo certo. Mas existe uma forma mais fácil de você fazer isso, que é utilizando exatamente o famoso PIP. O que é o PIP? O PIP é um gerenciador de pacotes. Se você não sabe o que é um gerenciador de pacotes, ele nada mais é do que um arquivo que contém vários links que vão dar acesso direto ao repositório oficial do cara que desenvolveu aquela determinada biblioteca ou aquele determinado pacote, certo? Então, ao invés de você ir atrás daquele repositório, você já vai diretamente utilizando um gerenciador de pacotes chamado PIP. Então, que repositório é esse que o PIP vai atrás? E aí é que tá, eu vim aqui nessa página que você pode acessar por meio dessa URL aqui, ó, pypi.org, certo? Então, o que é esse PyPI? O PyPI é um índice de pacotes Python, ou seja, é um repositório, como ele está descrevendo aqui, de softwares para a linguagem de programação Python. Então, esse PyPI nada mais é do que um repositório que contém a lista de todos os pacotes, de todas as bibliotecas do Python que foram desenvolvidas pela comunidade e disponibilizadas aqui, certo? Então, ele vai te ajudar a instalar as bibliotecas e os softwares que foram desenvolvidos e compartilhados pela comunidade do Python. Então, veja, se você olhar aqui, você vai ver que existem mais, aproximadamente, no caso, 150 mil projetos que foram disponibilizados nesse repositório. E como é que você faz para ter acesso a esse repositório? Você tem acesso a esse repositório por meio do PIP. Então, só para que você possa ver como isso funciona, eu vou pesquisar por algum projeto aqui. Eu falei sobre duas bibliotecas, certo? Então, só para que você entenda como é que isso aqui funciona, eu vou pesquisar por dois pacotes aqui, duas bibliotecas, que foram aquelas que eu mencionei no início. A primeira delas foi o Pygame, e aí eu vou pesquisar por Pygame aqui. Você vai ver, ó, que ele lista aqui para mim o Pygame. Se eu clicar, ele vai dizer, você quer instalar o Pygame? Então, ó, o comando é esse aqui.
Tem até o link aqui para você copiar, né? Então, ó, pip install pygame, para que você instale essa biblioteca. E aqui tem uma breve descrição do que essa biblioteca pode fazer. Bom, se eu vier aqui agora e pesquisar por Django, que foi outra biblioteca que eu falei para vocês, vejam que vai aparecer aqui, ó, Django 2.1. Clicando, ele vai dar uma descrição do que essa biblioteca é capaz de fazer, ou que ela se propõe a fazer, no caso. E aqui você tem o comando do pip para que você venha instalar essa biblioteca Django no seu computador, certo? Bom, então agora você deve estar pensando, beleza, Watson, eu entendi o que é o pip, eu entendi o que é o PyPy, e agora eu queria saber como é que eu faço para utilizar esse pip no meu computador. Bom, é claro que primeiro você precisa ter o Python instalado aí na sua máquina, certo? Supondo que você já tenha o Python instalado na sua máquina, que é o caso de quem utiliza o Linux, para que você venha instalar o pip no seu computador, a primeira coisa que você precisa fazer, você não pode simplesmente entrar aqui no terminal e digitar pip install pygame e pensar que ele vai instalar, porque não vai dar certo. Primeiro você precisa ter o pip instalado, beleza? Para isso você vai dar o seguinte comando, ó, sudo apt install python-pip. Dando esse comando, ele vai pedir a sua senha, você vai digitar a sua senha, e aí ele vai buscar o pip e vai perguntar se você deseja instalar, você vai apertar Enter e ele vai instalar. No meu caso não apareceu nada disso, porque eu já estou com o pip instalado no meu computador, certo? Mas fica aí a dica para você. No meu caso, pessoal, em particular, eu vou falar sobre o pip3, por quê? Porque a galera hoje em dia está utilizando bastante já o Python 3, que é a nova versão do Python. Então, eu vou instalar o pip3, que é o pip aplicado para o Python 3, certo? É a mesma coisa do pip normal, só que é para o Python 3. Então, como é que você faz para instalar o pip3? Você vai dar aqui o comando sudo apt install python 3-pip. E aí ele vai fazer a mesma coisa, pedir sua senha e tal. Enfim, no meu caso também já está instalado, por isso que foi tão rápido assim. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o pip3, por quê? Porque o Python 3 é mais atual e tudo mais, então eu já vou mostrar a versão mais recente. Então, ó, com o pip3 ou pip instalado, no meu caso vou usar o pip3, então eu posso dar o comando que eu desejar aqui para instalar as bibliotecas que eu quero, por exemplo. Pip install pygame. Se eu der esse comando aqui, apertar Enter, o que vai acontecer? Ele vai procurar pelo pygame e vai instalar no meu computador. Então veja que ele já começou a instalar, ele está fazendo download no caso primeiro e depois ele vai fazer a instalação. Aí você pode se perguntar, beleza, mas como você sabia dessa biblioteca pygame? Porque você tinha pesquisado aí nesse site? Sim, eu já sabia da existência dessa biblioteca e tudo mais, só que nem sempre a gente sabe, né, quando uma biblioteca existe ou quando ela não existe. Normalmente a gente precisa realizar uma determinada tarefa, por exemplo, eu quero utilizar jogos, eu quero desenvolver jogos no Python, então eu quero uma biblioteca que me ajude com isso. Você pesquisa na internet, tem a biblioteca pygame, aí beleza, vou instalar usando o pip3 install pygame, certo? Mas se você quiser pesquisar para ter certeza que uma determinada biblioteca existe, ou você ouviu falar no nome de uma biblioteca e quer saber se você consegue instalar ela usando o pip ou o pip3, então ó, você vem aqui pip3 search e coloca o nome da sua biblioteca, no meu caso pygame. O que é que vai acontecer? Ele vai buscar no repositório alguma biblioteca que tem esse nome. Então, por exemplo, se você olhar essa biblioteca aqui, você vai ver, não tem nome na descrição dela, não tem pygame no nome dela, mas na descrição tem pygame, por isso que ele listou. Mas se a gente subir e for lá para cima, logo no início, ó, o que a gente vai ver aqui, ó, a biblioteca pygame está bem aqui, ó. Então, a biblioteca pygame existe, beleza? Bom, acabei de instalar a biblioteca pygame, mas vamos supor que depois eu não queira mais essa biblioteca instalada no meu computador. Então o que é que eu faço?
simplesmente venho aqui e dou o comando pip3 uninstall pygame. Ele vai perguntar para mim, ele vai listar todos os pacotes que estão associados a essa biblioteca pygame, vai perguntar: você realmente quer desinstalar? Você aperta Y, digita Y e aperta Enter. Então, ó, a biblioteca foi desinstalada com sucesso. Beleza, galera? Então, basicamente é isso, certo? Para você instalar o pip, para você utilizar o pip para instalar alguma biblioteca no seu computador. Para a galera que trabalha muito com aplicações científicas, né, no caso da galera de engenharia, ou não somente a galera de engenharia, mas que trabalha muito com processamento de muitos dados ou criação de gráficos, algumas bibliotecas são essenciais e eu vou dar essa dica aqui para vocês hoje, também no final desse vídeo, para que vocês possam ter isso em mente. Essas bibliotecas são as bibliotecas NumPy, que é uma espécie de array que você tem no Python. Normalmente no Python não tem array, só tem lista. E para que você utilize arrays em Python, existe essa biblioteca chamada NumPy. Ela é bem mais rápida do que uma lista, certo? O array, no caso. E é por isso que ela normalmente é utilizada bastante quando você tem um processamento de um grande volume de dados, certo? Então, ó, para instalar, basta você vir aqui pip3 install numpy, certo? Se você quiser instalar uma biblioteca para criar gráficos no Python, então você dá o comando pip3 install matplotlib. Beleza? Hoje eu não vou falar sobre essas bibliotecas nem como utilizá-las, mas eu pretendo falar sobre isso também em outros vídeos, beleza? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, então não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu vou colocar outros vídeos relacionados a isso aqui. E também não deixa de dar o seu like, beleza? Porque isso vai me ajudar muito, não somente vai me ajudar, como também vai ajudar outras pessoas a encontrarem esse vídeo e também serem ajudadas nesse assunto, beleza? Valeu mesmo, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.